Minha prioridade, claro, montar uma empresa, né, a Uhum. gente precisa de ter uma renda, a gente precisa de crescer, né, Sim. mas o meu foco é entrevistar pessoas de sucesso, pessoas que viveram milagre, Uhum. assim como vocês, né. Hum. Os testemunhos de vocês são bem interessantes. E hoje o pastor Elias vai passar aqui também daqui a pouco. Uhum. Ele já até mandou mensagem, tá? Ele tá por perto agora. É, a Carol trabalha aqui perto, a Carol trabalha ali no Seleto. No Metropolitano? Não, não, do outro lado da pista aqui, aí tem um centro também empresarial, Aham. a Carol trabalha ali, é pertinho. Era onde a gente tinha a sala da Guest, entendeu? Antes de abrir a loja em Campo Grande, Aham. a sala era aqui. Hoje ainda tem ali toda a estrutura, né? É, Tem não, aquele é, comercial, administrativo, administrativo, jurídico, financeiro, político, contábil, Ah, tudo fica ali fica tudo? ali, fica ali, é. ali Ah, no é? Seleto, Uhum. não, Mas Seleto. pretende levar para o Não, já está, Não, mas não, essa não, é a esse estrutura administrativa, é, o corpo administrativo. A loja já é vai a parte é mais inicial, comercial, né? A né? parte de vendas, Entendeu? lá de instalações de geadores, tá? Tá de instalação e o monitoramento que ele tem. Mas, na verdade, lá vai ser uma possível sede, né? Que vai estar De loja. de loja. É. Está tendo lá parte de rastreamento lá, cadastro, algumas áreas, tudo isso feito lá. É só estudar de engenharia, né? É, são Agora, algumas Esse mudanças, negócio é. funciona com a maravilha, tá? Funciona, Eu não, vejo aqui no meu lógico. aplicativo, É, funciona graças perfeito. Muito bom, muito muito fluido, bom, muito muito bom. bom. E hoje vocês estão com quantos funcionários lá? hoje, assim, ele tudo, eu tipo, assim, É. todo o corpo, eu não tenho a parte porque assim, nós temos que ser responsável por nós. Porque A nós, gente é responsável pela loja. pela loja, Todo o corpo administrativo é da holding, faz parte da holding. Então, eu não sei, eu não consigo te dizer assim, quantos funcionários eu teria, todo mundo ali, porque são várias equipes, né? São prestadores. É, mas eu acredito que deve ter aí em torno de 400 pequenos funcionários. Eu acredito. Uma média, né? Mas eu não tenho esse valor real para você. E, Da gente. e a obra lá da loja? A última vez que eu estive lá, ainda tinha algumas obras. sim, Sim. tá quase pronto já, né? Assim, já adiantou bastante coisa, só que ainda está faltando. Porque veio o carnaval, veio esses feriados, aí nós O Fábio demos falou uma que a gente parada. vai unificar, né? Eu não conversei com ele. Mas achei que não está contigo, cheguei com alguns selecionar mais praia. Eu Não, achei que não está contigo. comigo não. Não? Não. Você aí Ah, já então deixa. falaram. Eu até perguntei pro Fábio, o que acontece? A Guest, a Mais Prime e a outra lá do Sul, como é que é o nome? Também Eu nem agora você conheço mais essa praia. mais Prime. O que acontece? Nós fazemos parte de uma coisa. Então, eu, nesse segmento, já estou já há 10 anos já. E fazendo parte desse grupo, a Guest, ela foi gerada da minha experiência, eu tenho 10 anos com o presidente da Mostrai. Então, eu fui diretor regional da Mostrai durante 10 anos. Então, eu já tinha esse sonho, já há 10 anos que eu carregava esse livro. Então, eu tive um convite para estar na direção de uma outra, e eu, como se tornou, não é esse o meu objetivo. O objetivo é abrir uma associação, né, com eu na presidência e dar continuidade a esse sonho. Aí foi onde o presidente da Mais Prime quis ser, né, o nosso sócio para iniciar esse projeto, pois ele já tinha toda a parte estrutural, né, ali, de parte de instalação de rastreadores, essa parte de a parte financeira, a parte de toda a parte contábil, jurídica, então nós associamos junto com eles. Só que assim, com a Guest, né? Com o nome da Guest e eu na presidência junto com a diretoria. Então, assim, a Guest nasceu dessa experiência que eu já tinha. E nós agora decidimos unificar as duas, né? Agora se tornar uma só e nós continuarmos com a Mais Prime, por quê? Porque já tem uma bagagem maior no mercado, já tem 14 anos no mercado
E foi a decisão que nós tomamos para poder até tá dando continuidade, né? Já tem nome no mercado, né? Já tem um São nome. 10 anos, são 20 mil associados. Então, o que a gente fez? A gente, não, todos os associados da Guest vão migrar para Mais Prime. Então, a gente vai fazer uma coisa só. Até por conta de segurança mesmo, de fundo garantidor. Então, hoje, a base da Guest, né, de associados, ainda é uma base pequena. Então, até por questão de segurança mesmo, para dar mais segurança para o associado, a gente decidiu unir e ser uma só. Depois da regulamentação, que vai ter que ter uma administradora. Então, assim, hoje, as associações que ainda são pequenas, digamos assim, com um número baixo de associados, talvez não ia demorar para se manter, digamos assim, né? Já a Mais Prime já tem 20 mil associados, entendeu, Daniel? Então, é melhor. Então, é por isso que ele voltou com a gente, porque aí a gente uniu. Agora ele está com a gente de novo, só que então a loja de Campo Grande, né, vai ser Mais Prime, entendeu? Assim, mas a gente lá. Que bacana. Mas né? E eu já trabalho com ele já há 10 anos, né? Então, é algo que eu confio 1000%, é algo que eu sempre acompanhei. Eu tinha escritórios do Nova Iguaçu que era da Mais Prime, né? E nós decidimos, a Guest, ela nasceu de sonho que eu tinha. Só que, assim, o mercado de hoje não é o mesmo mercado de 10 anos atrás. Então, assim, nós hoje tomar a decisão de estar com a Mais Prime é uma decisão para até trazer um crescimento maior, tanto para nós, né? E também até para os nossos associados também, mais garantia, né? Que eu falo mais garantia de quê? Porque é uma associação que hoje já tem 20 mil associados, já tem aí 14 anos no mercado. Então, assim, a gente tem que ter visão de crescimento, sabe? Você não pode ficar pegado a somente... Pô, eu sei que a Guest, ela é um sonho. Só que, cara, e aí? Aí uma pessoa te convida para algo maior, tu vai ficar preso naquilo dali, podendo escalar o seu negócio É um desafio. bem maior. Eu entendo, até um casal de amigos nossos, né? A nossa amiga, né? Ela falou uma coisa, que assim, o Fábio, nesse período, continua sozinho, né? Com a provisão de Deus, enfim, lógico que a gente tem fé, isso aí é certo, mas não é uma fé pequena, né? Mas assim, mesmo que fosse pequena, a gente crê que Deus pode fazer todas as coisas. Só que a gente também tem que jogar com a realidade, né? Também eu falo assim, ainda mais se tratando de negócio, você tem que ter o pé no chão. E aí essa amiga nossa chegou e falou algo que eu já tinha falado para ele, só que de outra forma. É como se a Guest para o Fábio fosse Isaac. Então, o Fábio entregou. Fala, Senhor, então esse momento eu não estou conseguindo. Estou entregando o meu sonho, está nas tuas mãos. Então, é como se o Fábio estivesse entregando o Isaac para Deus. Então, eu acredito que Deus tem algo maior, né? Até por conta dessa entrega dele. Que ele está abrindo mão desse sonho dele para poder, tipo assim, dando um passo para trás para dar 2 para frente, para estar com a Mais Prime nesse primeiro momento. Nesse momento, né? Ainda com o convite dele, né? Olha, sim, eles gostam muito do isso Fábio. Faz muita diferença, né? Não, com certeza. Quando você está insistindo em algo, é uma coisa, mas sendo convidado, nossa. É você saber discernir o tempo, né? Porque existe um tempo de crescimento, tempo de aprendizado. Nesse período de abertura da Guest, eu passei por um aprendizado, uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque antes eu só vendia. Eu era o comercial de vendas. Quando eu vim para a presidência, né, estando junto com a diretoria, foi onde que eu conheci verdadeiramente o game ali. Então eu vi que não é só um comercial. O comercial é o coração, mas existem outros setores também, estratégias que fazem o negócio crescer. E se você não tiver uma orquestra ali bem alinhada, o som não sai. Então, o que acontece? Quando nós ficamos na Guest e sem um suporte, que eu falo assim, que ele estava na Guest com a gente e depois teve que sair.
Nessa que ele teve que sair, nós vimos que era muita coisa. Então, você não cresce sozinho, sabe? Você precisa de pessoas contigo para você chegar mais longe. Então, o negócio é feito de pessoas. Pessoas com a mesma visão, né? De crescimento, de escalabilidade ali do negócio. E, cara, você tem que fazer um jogo, jogar com segurança, porque não é só você, é sua família. Você trabalha com patrimônio das pessoas. Envolve muita coisa. Então, assim, eu poderia arriscar. Só que eu não estou na fase de arriscar. Eu não tenho a idade de arriscar. Mas arriscar que eu falo assim, beleza, vou continuar, posso. Mas se acontecer um imprevisto a qual eu não espero, a empresa pode acabar. Um exemplo, 4 carros de 100 mil é 400 mil. E aí? Eu vou indenizar esses carros e acaba a empresa. Entendeu? Então, assim, devido ao Pelo número de associados. Pelo número de associados. Entendeu? Entendi. Porque agora já uma empresa já grande, com 20 mil estrutura bem associados, uma já estrutura gira. maior. Então, Já. assim, como eu falei, é um tempo de aprendizado, sabe? Às vezes você dá um passo para trás para dar 2, 3 para frente. Eu não acho que seja um passo para trás. Eu acho que foi uma estratégia divina. Isso. Uma coisa que caiu para vocês aí na hora certa. E a palavra de ontem, do culto de ontem, que nós fomos, né? Ele falando dos sonhos frustrados, né? Caramba! Eu na hora lembrei do Fábio. E Deus falando que, por mais que os nossos sonhos se frustrem, é para viver o dele, né? Então a gente não sabe o que Deus tem para nós, mas uma certeza nós temos, que o melhor ele tem. Muito melhor. Né? Muito melhor, que a gente não consegue nem mensurar. E quando acontece, assim, caramba, né? E eu tava preso lá naquela situação. Eu sempre falo isso para ele. Falei, fica tranquilo, eu entendo que é um sonho teu, né, de tocar, porque, assim, realmente muitos chegaram num patamar hoje muito bom, mas é porque o mercado, como o Fábio falou, né, o mercado de antes era diferente de agora. Agora, inclusive, está até melhor nas questões, assim, o segmento foi regulamentado, né, vai ter uma administradora junto à SUSEP, todas elas são cadastradas na SUSEP. Sim, a Guest, inclusive, ela é cadastrada na SUSEP. A Mais Prime também. Então, todas, hoje o mercado nesse segmento ficou melhor nessas questões. Porém, está mais exigente. Então, quem está começando agora se torna mais desafiador, né? E assim, Daniel, falando sobre sonhos, né? Eu acredito que para você tomar uma decisão sábia, você tem que ter paz no coração. Aquilo que nós conversamos até no nosso grupo no GC, de crescimento no GC. Deus foi falando o tempo todo. Assim, então, o talk da quarta-feira foi certo. Foi certo. E assim, eu li uma palavra que eu falei, eu vou caminhar debaixo dessa palavra, que é em Romanos 8:28, que vai dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, vivem segundo o seu propósito. Eu acredito, eu tenho a convicção que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas e confiante em quem eu creio, que é Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eu tomo uma decisão que traz paz no meu coração, eu estou na direção certa. Então, assim, não é a sabedoria é você saber discernir o tempo. Então, eu tenho buscado isso, caminhado debaixo dessa palavra, sabe? Em algumas fases da minha vida, eu me caminhei debaixo de algumas palavras que eu vivi essas palavras, né? Uma dessas foi essas palavras que é aquela resistir, cara, eu esqueci, que diz... Aquele que fala que ele fugirá de vós. Existia o diabo e ele fugirá de vós. Não tem essa? Então, assim, tem algumas palavras que você toma para você, que você vive, cara. E se torna um aprendizado, um crescimento. Então, a aula do DIP, do nosso pastorzão Pedro Lima... Isso. Foi perfeito, exatamente. Tá tudo se encaixando. As estações. Tudo. As geografias, tudo. Saber discernir o tempo e a gestação. Então, eu criei aqui o Constância Cast para ouvir vocês, para ouvir essas histórias. Histórias que as pessoas não querem acreditar, mas todo instante acontece. Com pessoas normais, nós somos pessoas normais, mas que temos um Deus que cuida o tempo todo. E aí é muito bom ouvir. Eu tenho várias histórias para contar também das empresas, da família, sabe? Da minha mudança.
Você também contou um testemunho lá da cesta básica, que impacta qualquer um. Com certeza. Sabe? Até se você puder contar de novo aquela história, eu vou ouvir com muito, muito amor e carinho. Que é fatal essa história, né? Até porque hoje muitas pessoas estão vivendo o que ele viveu lá atrás. Exatamente. E o programa vai ser para incentivar outras pessoas a não desistirem, sabe? Saber que a gente tem um Deus que cuida da gente o tempo todo. Confiar, descansar, porque as pessoas não querem descansar. Querem resolver no braço. E quando a gente faz o que você fez, ficou ali um tempo, mas descansou, entregou o Isaac. E Deus faz. Deus está fazendo e a prova Levou o Isaac. Uma das coisas que eu vejo que todos nós devemos ter é o temor. Então, o que me faz crescer espiritualmente é o temor. E quando nós temos temor ao Senhor, é a sabedoria. O temor ao Senhor é a sabedoria. Sim, sim. Então, assim, nada é sobre nós, não é sobre a nossa vontade, porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Nós que somos maus, não sabemos, sabe, queremos o bem do nosso filho, imagina Deus que é bom, né? Então, a sabedoria é saber discernir o tempo, que nós falamos sobre o tempo e a sabedoria. Eu acho que a sabedoria ela é muito importante, sabe, para nós tomarmos também as nossas decisões. Tempo de plantar, tempo de colher. Existe um tempo para todas as coisas, né? E hoje eu me vejo mais maduro, né, do que lá atrás. Lá atrás, no meu momento, né, que eu estava vivendo uma situação muito difícil da minha vida, eu fui colocar Deus na parede. Por quê? Porque eu estava adorando, glorificando, buscando, fazendo a obra durante 2 anos da minha vida, ministrando a palavra e ministrava também em alguns momentos sobre prosperidade. Só que uma pessoa, para ministrar prosperidade e viver ali um momento de escassez é muito difícil. Então chegou um momento da minha vida que foi um momento que eu estava sem comida na minha casa, não tinha mais alimento na minha casa. Eu falei assim, vou passar na casa da minha mãe para eu pedir um macarrão a ela e eu ter o que comer dentro de casa, porque agora já não tem mais. Quanto tempo tem isso? Isso mais ou menos tem uns 12 anos atrás, 11 anos atrás. Tá. Mas eu vivo isso até hoje. O que eu plantei lá atrás, há 12, 13 anos atrás, eu desfruto até hoje. Porque foi através dessa semente lá de trás que hoje não me falta nada. E assim, tem alguns momentos do nosso dia, do nosso mês, que nós temos que, jogar algo fora por não ter consumido. E aquilo eu falo assim, poxa, Deus é tão bom que Deus, ele é um Deus de te dar ao ponto de, vamos dizer assim, de ter em abundância, né? Porque lá atrás, quando chegou nesse momento que eu estava fazendo tudo isso para Deus e me faltou, eu falei assim, o que está errado na minha vida? Porque aparentemente parece estar tudo certo. Só que o seguinte, não é que estava errado, é que o primeiro precisava o quê? Ser provado para ser aprovado. Então, às vezes, a gente acha que tem alguma coisa errada, mas não. É que existe um momento de provação e um momento de aprovação, eu creio nisso. E nesse momento de aprovação, eu cheguei e falei, vou na casa da minha... Tá me faltando comida, mas eu vou na casa da minha mãe, que é o meu refúgio. Fui lá pedir macarrão, ela minha mãe falou, não, filho, você não vai precisar do macarrão que eu vou te dar, não. Vai ter o sorteio da cesta básica hoje na igreja. E eu falei assim, mas eu não comprei um ticket, eu esqueci. Ela falou, mas eu comprei um só, e é para você, e você vai ganhar. Minha mãe já tinha comprado o ticket para mim, sem saber que eu estava sem nada na minha casa. E ela declarou ali que você ia ganhar. Declarou que eu ia ganhar a cesta básica. Uau! E assim, eu ainda falei, mãe, você comprou um só? Porque tem um monte de pessoas que serão sorteadas. Ela, sim, mas você vai ganhar. Eu falei, então eu creio que eu vou ganhar. Sua mãe é crente? Minha mãe é cristã já há mais de 30 anos, né? E ali eu cheguei, nesse dia eu fiquei servindo, a importância de servir também, né? Servir água para os membros, para quem ia ministrar. E nesse dia eu fiquei na porta, só servindo. Era uma igreja pequena, então? Igreja pequenininha, bem pequena a igreja. E
quando terminou o culto, sorteou a cesta básica, eu ganhei a cesta básica, saiu o meu número. Eu fiquei assim, falei, nossa, tantos números ali e eu fui sorteado. É de Deus. Aí fui lá, quando eu falei que era meu número, agradeci. Ao final do culto eu ia pegar a cesta básica, eu fechei os olhos para agradecer ao Senhor. Fechei os olhos e falei, Senhor, muito obrigado pela cesta básica. Aí eu ouvi a voz assim, é para você dar. Mano, é para você dar. Aí eu falei assim, não, tô ficando doido. Mas eu tava buscando tanto que eu já sabia discernir a voz de Deus. Você estava sensível. Eu tava sensível à voz de Deus. E quando eu cheguei e falei assim, não, tô ficando doido, eu vou agradecer de novo. Falei, Senhor, muito obrigado pela cesta básica. A mesma voz, é para você dar. Aí eu reconheci. Eu falei, calma aí. Senhor, é para eu dar? Então eu vou dar metade, porque eu tô sem nada na minha casa. Eu falei assim, Essa é eu vou dar metade, mas era o que veio no meu coração naquele momento, tá? Eu entrei em desespero, eu tô sem nada. Tá sem nada em casa, ganha uma cesta. Aí, Vou dividir. quando eu falei, eu vou dar metade, com os olhos fechados, eu ouvi a mesma voz falando, é para dar tudo. A entrega, né? A entrega. Aí eu cheguei, né, ainda pedi uma confirmação a Deus, Deus me trouxe essa confirmação. E eu falei, então vou entregar essa cesta básica, mesmo sem ter nada de casa. E o engraçado é que Deus, quando ele te dá uma missão, ele te mostra, né, o que precisa ser feito. Porque eu falei assim, agora, para quem eu vou doar essa cesta básica? Na mesma hora, na minha mente, Diácono Cláudio. Esse Diácono Cláudio, ele não congregava na igreja onde eu congregava, só que eu estava muito tempo sem vê-lo. Só que ele veio na minha mente. E um tempo atrás ele tinha me ajudado. Ele tinha feito ele tinha me ajudado na minha casa, numa casinha que eu morava, a consertar um negócio lá e não me cobrou nada. Foi lá só para te ajudar. Aí eu fui, aí eu falei, Diácono Cláudio, vou levar lá para ele. Quando eu pego essa cesta básica, né, era um pouquinho distante. Ele morava no morro com uma escada de barro, né, que é casinha também humilde. Cheguei lá, chamei Diácono Cláudio e Diaconisa Claudete. Eles desceram. Quando desceram, eu falei assim, vocês são servos do Senhor, Deus mandou entregar isso aqui para vocês. Eles começaram a chorar. Nessa que eles começaram muito a chorar, eles choravam e falavam assim, Fábio, ontem teve um culto aqui na minha casa e a missionária chegou e falou para eu tranquilizar o meu coração que o anjo do Senhor estava trazendo a provisão. E Deus me mostrou com quem era para eu dividir a cesta básica. E eu quase falei, não sou eu não. E assim, só que não era eu. Ele falou o nome do outro rapaz, eu falei, então tá bom, então eu vou. Entreguei e fui para minha casa. Nessa que eu entreguei e fui para minha casa, eu cheguei em casa, eu fiz prova com Deus. Eu falei, Senhor, não aguento mais. Estou na sua casa te adorando, glorificando, pregando, fazendo tudo na igreja ali, fazendo a sua obra, servindo a ti. E o que eu ganho, o Senhor ainda manda eu dar? Aí eu falei, que Deus é esse que eu sirvo. Eu prego sobre prosperidade, eu falo dos homens que o Senhor abençoou e o Deus que eu sirvo, que eu creio que é um Deus rico, me deixa na miséria, eu estou na miséria. Aí foi onde eu senti no coração de subir o monte, né? Aí no outro dia de manhã eu acordei, subi o monte e lá nesse monte Deus usou uma pessoa para falar que minha história mudaria naquele dia. E eu cheguei, recebi aquela palavra e quando eu fui descer do monte, um amigo que trabalhava na Mais Prime chegou e falou para mim, Fábio, Deus falou comigo para eu te levar para trabalhar onde eu trabalho. Nessa empresa, E agora tá junto com a Guedes. É isso aí, a qual eu represento já há 10 anos. Entendi. E ele falou, eu vou te dar essa resposta ainda hoje. Aí eu falei, que horas? Aí 5 horas da tarde. Quando deu 5 horas, ele me ligou e me apresentou a oportunidade. E daí para frente é um outro testemunho que também leva bastante tempo, que Deus começou a mudar a minha história, me prosperou em 3 meses e aquela cesta básica que eu doei, até hoje eu desfruto disso, porque não me falta nada. Milagre em cima de milagre. Sabe? Então, assim, Deus é maravilhoso. a gente tem uns testemunhos que são grandes, né? Tem que escrever um livro só de testemunhos. Mas esse é um deles, mas assim, é um dos que eu sou muito grato, Daniel. Porque eu falo que se não fosse a mão de Deus, cara, nada disso teria acontecido. Porque
tudo fluiu conforme a direção e a vontade dele. Por isso que quando Deus ele quer fazer, ele faz o de repente, é o Deus do de repente. Exatamente. E as pessoas falam assim, caraca, cara, como isso aqui aconteceu em 3 meses? Porque se fosse com a minha força, não aconteceria. Porque não é sobre a força do seu braço. Eu falo, nesse novo negócio, eu coloquei muita força do meu braço. E por um momento, eu fiquei achando que seria do meu jeito. E as coisas não aconteceram como deveria acontecer com dinheiro e lá atrás, sem dinheiro, mas com Deus, aconteceu de uma forma leve e muito rápida. Deus é maravilhoso, né? Você é sócia do teu esposo? Como é que funciona isso? Porque a associação, ela é sem fins lucrativos, né? O modelo de empresa. Então, ele é presidente, eu vice-presidente. Entendeu? Bacana. Então, sou sócia, É bom né? ter uma esposa como sócia, né? Sou sócia. Eu tenho algo que, assim, eu coloquei no meu coração que eu não tomo decisões. Por quê? Que eu não tomo decisões antes sem falar com ela. Eu falo o seguinte, às vezes a gente pede resposta a Deus. Senhor, me dá uma resposta. Mas eu falo assim, Senhor, a resposta que vier da minha esposa é uma resposta que vem sua. Porque foi o Senhor que me deu, né? E a mulher sabe edifica a casa. Então, assim, ter uma esposa como sócia é você saber entender que você não vai tomar decisão sozinho e entender também que se você quer que Deus fale, Deus vai falar através da vida dela. É porque o homem, na maioria das vezes, ele está muito voltado. O homem ele é mais racional, né? Então, ele é muito voltado ali para a provisão da casa, né? O homem sacerdote. Para resolver isso aí. Então, a mulher, ela consegue ter uma visão macro, né? Eu falo que a mulher, ela tem essa habilidade. Ela consegue ver todas as coisas, o que pode acontecer, o que não pode. E aí, é o que eu falo com ele. Eu trago essa visão para ele. Né? Então, eu tenho esse dia, pô... tipo assim, porque ele cede muito às minhas vontades. Só que não é que são as minhas vontades, é porque eu sei que, assim, tem direção de Deus ali, né? Então, foi porque ele falou. Ele acaba tomando decisão junto comigo, mas no final acaba sendo, assim, o que eu falei, né? Entendi. E não, mas é porque eu trago essas clarezas para ele. Então, além de você ser sócia dele, você também tem um grupo que você... um grupo de mulheres. De mulheres? Isso, Mulher Metanoia. Né? Que isso foi algo também que eu sempre falo, Daniel, não é nada meu, tudo é dele. Então, isso também foi o Senhor que colocou nas minhas mãos como responsabilidade desde Brasília, que eu também, pela primeira vez, ouvi a voz de Deus, né? E ouvi mesmo, foi audível, sabe? Então, assim, foi a primeira vez que eu ouvi. Eu falei, cara, eu tô ficando doida, né? O que é isso? E aí o Espírito Santo foi falando, né? Foi ele falando comigo que ele tinha um propósito comigo naquele lugar, naquela cidade, que quando eu voltasse para a minha cidade de origem, que é Rio de Janeiro, que ele até me daria dupla honra, né? Eu confesso que no primeiro momento eu achei que tinha alguma coisa errada, né? Eu falei, não é isso. Mas a voz de Deus foi essa frase, o tempo chegou. E o tempo chegou foi na pandemia. Aí foi quando o Senhor falou aquilo que ele queria de mim. Olha, eu te trouxe para aqui, para essa cidade, para você viver a sua cura da alma, para você viver as suas curas, de tudo aquilo que você viveu lá atrás. Para quando você for, né, para aquela cidade, né, te darei dupla honra e eu vou te usar na mesma área onde você foi muito ferida, né, que foi nessa área conjugal, sentimental com mulheres. Que eu tinha vivido o primeiro relacionamento, né, abusivo. Então, o Senhor me curou, digamos assim, dessas feridas, me tirando da minha cidade de origem, me levando uma cidade onde eu também não tinha nada. Essa questão aí que o Fábio fala, da provisão de Deus, né, de não ter o que comer, tudo isso, assim, eu vivi, e eu vivi o maná diário. Então, toda vez que eu escuto ou que eu leio a história de Abraão, eu falei, gente, sou eu aí. Porque Deus me tirou da minha, digamos assim, da minha segurança, dos meus parentes, me levou para uma outra cidade para eu viver completamente dependente dele. Então, hoje, eu falo para as pessoas, gente, é dependência. Viver com Deus é dependência, mas não é uma dependência 50% de dependência, não existe um percentual menos do que 100%. É 100% dependente dele. E quem não tem esse entendimento, assim, não é possível. Como que eu vou viver 100% dependente de Deus? Então, eu posso falar, eu vivi. Porque uma pessoa com 2 filhos, né, que eu fui com ela que era menor, mais o Felipe,
morar numa cidade que não era minha. E viver essa provisão, cara, é sobrenatural. Né? Eu até brinco, né? Que teve um dia que só tinha, eu não tinha carne dentro de casa, eu fui, toda vez me emociona. Eu fui pra casa de uma amiga, ela falou assim: Luciana, eu tenho várias carnes de hambúrgueres aqui. Você não quer levar? Eu falei, Jesus. Aí eu me emociono, mas ao mesmo tempo foi uma situação até engraçada. Que daqueles hambúrgueres, eu fiz tanto prato. Tipo, você pega igual carne moída. Eu fiz almôndega, enfim, eles falavam assim, não aguento mais comer hambúrguer. Então, assim... Indireto mesmo. Eu sempre me emociono. Então, quando eu falo para as pessoas sobre essa dependência, é isso. Porque é assim, Daniel, é real. O Fábio está até há pouco tempo, né? E a gente tem alguns projetos. Eu falo assim para ele. Eu sou muito feliz com tudo que eu vivo. Tipo assim, não é que eu não tenha... Não é que eu não tenha ambição de ter paz, mas eu já tenho tudo. Entende? Eu já tenho tudo que é a presença dele. Toda vez, ontem mesmo eu falei, Fábio, eu fico tão feliz quando eu tô indo pra igreja. É algo que assim, me alimenta tanto. E eu preciso estar ali. Eu falo que depois da minha casa, o lugar que me dá um prazer enorme de estar é dentro da nossa igreja. Porque... É o corpo, né? Isso aí. É o corpo. São os membros que formamos um corpo. Então, assim, eu não consigo, sabe? Depois de tudo que o Senhor fez na minha vida, depois de tudo que Ele providenciou, fez prover mesmo, o maná todos os dias. Eu até brinco que eu falo que foi uma das melhores fases da minha vida, sabe? Que eu ainda não tinha conhecido o Fábio. Eu estava sozinha com os meus filhos e o Senhor não deixou faltar. O Senhor não deixou faltar, até nos detalhes, né? Eu sempre fui assim, desde criança, minha mãe me cuidou, teve um cuidado especial comigo. Eu fui uma criança que não me faltava nada, sempre tive tudo. Então, meus pais sempre cuidaram muito de mim, sempre andei igual uma bonequinha. Então, até isso o Senhor fez comigo, sabendo que eu sempre fui muito bem criada pelos meus pais. O Senhor não deixou faltar nada, não deixou faltar nem a parte de eu me cuidar, né, da vaidade da mulher. Né? Sempre vinha alguém que falava assim, Luciana, vem fazer sua unha. Sempre assim, eu vi o cuidado de Deus, sem ter condições para cuidar de mim. E o Senhor, Ele cuidou de tudo. Né? Morei num lugar bom. Então, assim, esse maná eu vivi a provisão dele, porque a minha vida estava dependente dele, até um dia que ele falou comigo, eu sou teu noivo, eu sou o pai dos teus filhos, eu que vou cuidar de você. Até eu conhecer o Fábio. E eu recebi, né, uma profecia no primeiro encontro de mulheres, que quando o Espírito Santo falou que o que ele queria de mim, que era para eu reunir mulheres e dar o meu testemunho e curar essas mulheres que estivessem vivendo, né, um relacionamento abusivo. E eu falei, eu confesso que eu tive medo. Eu falei, logo eu? Porque você se acha improvável. Você se acha improvável todo o tempo, mas eu não pode ser uma outra mulher não, né, uma mulher famosa. Por que eu? E o Senhor falava, é você, porque eu quero você, só me obedeça. Então eu só obedeci. E nesse primeiro encontro que eu fiz, que é o Mulher Metanoia, uma pastora virou para mim e falou do Fábio. Ela deu todas as características do Fábio. E na época ela falou, né? Olha, foi em alguma igreja ou não, foi no encontro? Foi no encontro. No encontro. Eu organizei o encontro. Quantas mulheres, mais ou menos, no primeiro encontro? Tinha 8 mulheres. 8 mulheres. E eu não ia fazer esse encontro, porque só tinha uma mulher confirmada de ir. Aí eu falei, não vou fazer não. Como é que eu vou fazer um encontro só com uma mulher? Porque eu achava que o foco era a quantidade. Eu ainda não tinha esse discernimento. Aí eu lavando a louça, o Espírito Santo falou, não, você vai fazer, nem que seja com uma. Mas ele já sabia que seríamos 8. E uma pastora foi. E essa pastora falou, minha filha, olha, eu te vejo com um varão. Ela usou esse termo, ela nem falou homem, com um varão.
ele é assim, assim, assim. Ele é mais novo que você, ele não é de Brasília. Ela falou mais baixo, né? Falou, ele é baixo. Ele é mais baixo que você? Não, mais baixo que eu não. Mais estatura, né? Ah, ele é tá. baixo. Ele é baixo. Aí eu até brinquei com ela. Eu falei, não. Baixinho não, né? Ele Aham. sabe disso. Aí ela falou sério. Ela falou assim, mas não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. Uau! E Deus tem pressa na sua vida e na vida desse rapaz. Porque vocês têm um mesmo ministério. 2 dias depois foi quando eu conheci o Fábio, né? Que é a história que você conhece. Sim. De ver a foto dele, né, no Facebook, de luto, enfim, ali Deus foi conectando e hoje estamos aqui, assim, eu estou fazendo um resumo. Mas, e Olha as desde... redes sociais aí, hein? Eu vou fazer um episódio falando só Mas sobre ali redes foi sociais. muito Deus, porque eu confesso para você que eu nunca me relacionei com ninguém de rede social. Sim, mas a rede social existe, gente. Não, sim. Ela tem que ser saudável. É, isso aí. Mas como eu olhei, vi ele falando de Deus, né? Aquela coisa toda. Falei, amém, Senhor. O Senhor confirma aí, testifica. E graças a Deus estamos aqui. Aí vocês começaram a trocar mensagem pelo Facebook? Não, aí eu cancelei o Facebook. Aham. Porque eu tava... Na verdade, eu entrei no Facebook já para cancelar ele. Sim. Vou ficar só com o Instagram. E aí foi quando eu entrei e vi a foto dele de luto, com a falecida esposa, né? Aham. E aí, na hora, o senhor falou, ore por ele. Falei, vou orar. Vou orar por esse rapaz. Eu falei assim, por esse rapaz. Porque eu olhava pra ele realmente, né? Pra mim, eu achava novo. Sim, sim. Vou olhar... Gente, ele não tem 20 anos de idade, não. 40, não. Mas ninguém fala que ele é mais velho que você. Né? É porque eu sou em cara de chove, né? Tá muito equilibrado. Parabéns pros dois, nós. Aí ele tem mais cabelo branco do que eu, gente. Graças a Deus, até isso Deus falou. Vou colocar cabelo branco Ele é nele. bem vaidoso, né? É, bastante. Os dois, né? Dois vaidosos já de casa. Os dois, E aí foi quando eu vi essa foto, comecei a orar por ele todos os dias, até que um dia o Senhor falou, convide aquele para fazer uma live, né, com você. Eu falei, não, aí agora eu tô ficando doida. Como é que eu vou convidar um homem pelas redes sociais para fazer uma live comigo se eu nem conheço ele? Vai achar que eu tô em cima dele, né? Todo cuidado ali, partindo de mim. E aí eu fiz o convite, ele aceitou, fizemos a live. E tudo bem, até aí tudo bem. Ele deu o testemunho dele. Dias depois, uma mulher assistiu a minha live e ela estava no meu encontro, do Mulher Metanoia. Aí ela falou assim, Luciana, você lembra do que aquela pastora falou, do seu varal? Eu falei assim, lembro. Ela, então, é esse rapaz da live aí. Eu falei, não, aí você tá ficando doida. Eu não pedi viúvo para Deus e muito menos um homem ferido. Eu pedi um homem pronto para Deus. Então, não é ele, não tem nada a ver comigo. Eu fui rejeitando, né? Até que um dia eu curti uma foto dele e aí a gente começou a conversar pelo Instagram, né? E eu falei, tá acontecendo uma coisa estranha aqui comigo, que aí essa pessoa falou sobre ele, aí outras coisas também. E ele falou, comigo também. Eu falei, pronto, tem coisa aí, porque eu nunca vivi isso, né? E aí foi quando a gente conversou e ele conta, né, que o Espírito Santo falava com ele aqui, sobre mim. E a gente se resolveu, né? A gente decidiu se conhecer pessoalmente. Aí foi quando eu vim para o Rio. Fiz lá a inscrição, né, do avião da aeronáutica. Rapidinho, falei, Deus, se for ele... isso é um outro milagre, né? Várias coisas. As pessoas nem sabem que isso existe. Pode falar um pouco sobre isso. Do quê? De você se cadastrar lá na FAB e você ter um voo. Então, meu pai é da aeronáutica, então a gente tem esse direito, né? De viajar pela aeronáutica. E só que assim, às vezes demora muito. Não, todo cidadão tem direito. Não, todo cidadão, Só que filho de militar tem mais mais facilidade. Um pouco mais, né? Sim. Você já pegou essa facilidade? Já? Que bom. Só que assim, determinados períodos, principalmente período de férias, é muito mais difícil. Porque são os militares da ativa que estão viajando com as suas famílias. Meu pai não é mais da ativa. Meu pai já é reformado, inclusive, né? E aí eu fiz a inscrição e isso foi em fevereiro. Falei, Senhor, fevereiro, período de férias. Falei, Senhor, se for ele mesmo, o Senhor vai me colocar nesse voo. Aí tá.
tô eu no shopping com a Laura, e geralmente demora a resposta, né? Porque você recebe por e-mail. Geralmente é final do dia. Devia ser o quê? 2, 3 horas da tarde, eu tava no shopping com a Laura, eu peguei meu celular e tava lá. E olha que interessante esse detalhe. Quando a gente conversava, videochamada, a gente ficava até tarde conversando. E começava a dar sono, né? E aí ele me chamava, ele tá rindo, que ele me chamava de Luciana. Em vez de falar Luciana, eu já tava com sono. Tá bom, Luciana. Tipo assim, eu tô com sono, né? Daniel, isso nunca aconteceu. Eu recebo, então, o e-mail de confirmação que eu estaria no voo do dia seguinte. Sim. Qual o nome que aparece? Luciana. Sem mentira nenhuma. Eu falei, não é possível. Luciana. Luciana Pimenta Neves Gonzaga. Não tinha Luciana, até isso. Eu falei, não é possível. Falei, não, é como se Deus falasse assim, olha aí, é pra tu ir. E eu falei, gente, não é possível, eu tô indo pro Rio, avisei ele, né, que estaria vindo pro Rio. Aí eu, não acreditando, eu fiz vários votos com Deus. Falei, Deus, ó, se foi ele mesmo, tá bom. Ele vai me buscar com uma blusa branca. E ele foi me buscar exatamente do jeito que ele tá aí hoje, que eu até brinquei com ele. Falei, caraca, você foi me buscar com uma roupa assim, com uma calça bege, toda arrumadinha, né? Eu acho que ele malhou também a semana inteira para se apresentar muito Ficar bem, fortinho, né? Ele tá? chegou todo fortinho, igual um bonequinho, igual um Playmobil, mas todo fortinho, todo arrumadinho, de blusa branca. E, Aí quando cara, você viu... quando eu olhei o Fábio de longe, né? Apaixonou Eu na primeira falei, vez. calma, não. Aí eu, nossa, ele é baixinho. Foi desse jeito. Nossa, ele é baixinho. Mas, enfim. E aí, né, a gente se conheceu. Eu fiquei uma semana aqui no Rio, depois eu voltei. Aí depois ele foi também a Brasília, né? E aí lá eu tenho essa minha tia, que é irmã da minha mãe, que ela sempre intercedeu por mim, né, em oração. Quando ela olhou pro Fábio, ela minha filha, eu acho que esse rapaz, sim, tipo assim, é ele. Eu falei, ai, Jesus, um viúvo, todo ferido, cansou de chorar na minha frente. Falei, Deus, que é isso? Que prova é essa? Tudo bem, Deus, né? Você primeiro passa pela prova para ser aprovado. Eu falei, amém. Mas a Luciana de antigamente ia falar assim, não quero não. Eu não vou ser muleta de ninguém, não. Já vivi tanta coisa lá atrás, não. Isso não é para mim. Só que eu entendi o propósito. Eu entendi que Deus estava conectando. Então ali foi pura obediência. Eu falei, tudo bem, Senhor. Não é sobre mim, é sobre ti. Então, vou entrar, né? Vou entrar nessa e seja o que o Senhor quiser. É que às vezes a gente acha que nós sabemos escolher coisas boas, né? Mas Deus, ele sabe escolher algo muito melhor que nós. Por quê? Porque Deus sonda o coração. Deus já ele é onisciente, onipresente. Então, assim, quando Deus escolhe para você, muitas das vezes não é do jeito que você quer. Porque se fosse do jeito que você queria e quisesse, ali, pô, seria muito, muito bom, muito fácil. Então, assim, nós precisamos saber entender que até o que nós vamos pedir a Deus para saber discernir o que Ele vai te dar. Porque nesse meu momento desafiador que eu estava vivendo, foi o momento onde eu tive mais a presença de Deus do meu lado. E eu falei com o Senhor, falei, Senhor, eu estou nessa situação, estou vivendo esse luto, mas daqui uns 3 anos, quando eu for para estar com alguém, que o Senhor venha escolher para mim. Ainda falei, ó, que dessa vez seja uma pessoa parecida comigo e que seja loura. A Luciana faz aniversário no mesmo dia que eu, tem muitas coisas parecidas comigo e é loura. Então, assim, só que às vezes não é no nosso tempo. O que eu falei, daqui 3 anos, Deus me trouxe em 3 meses. Então, Deus é o Deus do inesperado, né? Ele é do de repente. Então, aí você fala assim, poxa, Fábio, mas em 3 meses, sim, 3 meses, porque foi a vontade de Deus. Porque se fosse a minha vontade e a vontade dela, talvez não seria eu para ela e nem ela para mim. Porque nós achávamos que não era o tempo. Mas não é o nosso tempo. É o tempo de Deus. Porque quando nós temos o temor de entender o que Deus quer, com o tempo nós vamos ter a melhor decisão. Por quê? Na verdade, quando nós nos decidimos nos conhecer, não foi por amor. Ela não me viu, ficou apaixonada e eu olhei para ela e fiquei apaixonado por ela. Mas foi por temor. Tô brincando. Então, assim, por mais que não tenha amor, mas tenha temor,
se você ser temente ao Senhor é a melhor decisão, é a melhor escolha. Tem uma. Então, No livro do pastor Renan, Lugares que não te cabem mais, Da tem uma editora dela. parte, tem uma parte que ele fala, né, que Deus é quem escolhe quem a gente tem que amar. É ele quem é isso escolhe. aí. E assim, quando a gente é mais jovem, né, tem que sentir aquele friozinho na barriga. Nossa, tô apaixonada. Não tô dizendo que isso não tem que acontecer, não. Tem que acontecer, né? É normal. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que eu tinha que sentir o frio na barriga. Eu tinha que olhar e falar assim, não, é essa pessoa. E com ele foi completamente diferente. O frio na barriga, na verdade, foi de temor. Não foi, entendeu? Mas teve o frio, né? Não, tipo assim, ai meu Deus, será que é isso? Gente, Sabe? Aquele temor mesmo, falei, eu É. não quero errar de novo. E não é mais, não vai ser, a minha vontade não vai se prevalecer, Então, né? assim, E assim, Daniel, quando ela falou, Deus já estava falando comigo na minha casa, antes de ela vir para o Rio de Janeiro. E Deus começou a falar comigo que eu achei assim, cara, eu tô ficando doido. Por quê? Eu sentava no sofá, estava vendo ali a televisão, né, uma novela que era na Record e que era uma novela evangélica, Gênesis. Gênesis, né? E Deus falava comigo e trazia ela na minha mente. Eu falei assim, vamos ir. Eu não quero ninguém agora. Aí estava muito recente, Tava né? muito recente. Eu falei, não, tô ficando doido. Aí, quando eu comecei a conversar com ela e ela falou que marcou de vir ao Rio, eu fui sentar na cozinha, né, na mesa da cozinha lá de casa. E quando eu fui pegar o talher, Deus falou comigo, isso aqui vai ser tudo dela. E deu ela a imagem dela na minha mente. Eu falei assim, cara, eu tô ficando doido. Por quê? Eu tinha feito a live com ela, só que assim, eu nem lembrava mais. Pra mim tava tudo bem, era só. E assim, no dia que ela falou que ia vir, quando eu sentei na mesa, Deus falou comigo, ela vai vir com um vestido rosa. Eu cheguei com vestido rosa. Eu falei assim, Senhor, se for um vestido rosa, é ela. Aí ela vem, Ai, chega o gente, é vestido muito rosa e o doido. bônus ainda, que foi a máscara rosa. É porque tava ainda Só naquele que mesmo, pós-pandemia, só eu que vim toda de mesmo rosa. assim, nós estávamos nos conhecendo, não tinha sentimento, tava gerando algo, mas eu estava muito frio, porque, poxa, eu fiquei Tava uma pedra de viúvo gelo. eu ia completar 10 anos, né? Quando eu era Não, casado, eu tinha estava admiração, lógico, não, né? Sabe? tinha Pessoa admiração, bacana, carinho. né? Só que eu Digno. estava, era muito recente, É. 3 meses, e falava, pô, então o que esse cara viveu há 10 anos atrás de relacionamento? Nada? Então, assim, quando ela chegou, né, pelo nosso temor, eu fiquei, tava bem frio. Depois Deus começou a falar comigo para reparar como ela cuidava dos filhos, da casa, a família. E Deus começou a abrir minha visão e Deus me fez conhecer o coração da Luciana. Então, Esse eu tava assim, tão curada que quando é, ele foi, até a roupa dele eu passei. Falei, Jesus, se fosse a Luciana antigamente, não ia passar, não. Eu tinha acabado de conhecer, vou passar a roupa dele. E eu, assim, mas é uma coisa minha, porque eu tenho essa característica assim, do cuidado, né? De Eu falei, organizar. gente, como Deus transforma, né? Não, assim, o Espírito Santo, ele muda a gente e completamente. Mas eu não ia cuidar, né? Porque não era uma característica minha. É porque eu fui muito ferida lá atrás, no meu relacionamento. Então, no relacionamento passado. E porque eu cuidei e vivi tudo que eu vivi. Então, ele chegando, se eu não tivesse sido curada, Isso é muito bom você falar, porque não ia. alguém que está ouvindo agora vai perceber que por ter vivido um relacionamento abusivo, Uhum, não confiar mais em ninguém. isso aí. E aí tem muitas mulheres assim, e Muitas. homens também, Sim, que sim. passaram por um relacionamento Também, assim, abusivo, Abusivo. com dificuldades, Uhum. e de repente Deus faz, e a É. pessoa nem tá ali para ouvir Sim. a voz, sabe? E uma coisa interessante, a sua oração. A sua oração detalhada. Deus, eu quero assim, eu quero assim. Porque muita gente ora, mas não especifica. Eu quero comprar um carro novo. Mas não fala o ano, o modelo, a cor, o motor. Você tem que colocar tudo direitinho. Ó. Deus, eu quero isso. E especificar. Muito boa essa eu oração vejo dele. que Deus, ele tem um carinho enorme pelos seus filhos, né? Como Sim. você é pai, você com certeza entende do que é amar um filho.
E quando eu cheguei e falei com o Senhor, né? Eu falei, Senhor, que quando for para eu estar com alguém, daqui uns 3 anos. Só que assim, eu passei o tempo para Deus, mas Deus já foi lá em 3 anos, falou assim, 3 anos esse rapaz aí pode se perder. Eu vou ter que adiantar o tempo dele. Porque esse Acelerar, não né? pode ficar nem Nossa. 6 Porque Porque o meses. Senhor, ele é pai, Por ele nos quê? conhece, É né? verdade. Porque um homem só é presa fácil para Satanás, né? Então, assim, Deus ele adianta o tempo para que o Pra não te propósito venha a perder. ser cumprido, Deus acelera. porque ele conhece o nosso futuro. E o que acontece? Deus viu meu coração, porque eu, naquele meu momento, eu falei assim, Senhor, que o Senhor venha escolher para mim. Eu poderia não falar isso. Aham. Foi um momento que eu falei, Senhor, quando eu estava tão ferido ali naquele momento, eu falei, Senhor, quando for para eu estar com alguém, que o Senhor venha escolher para mim. Só que achando que, por que eu dei 3 anos de tempo? Porque eu achei que eu tinha que cuidar de mim, do meu emocional, queria Não, viver. claro. É. Viver que eu falo assim, me presentear. Esse é o viver- nosso jeito, né? De pensar. Mas Deus sabe o melhor. Então, aí Deus, ele adiantou o tempo porque ele vê que, pô, Aí eu cuidei, né? Do emocional dele, do abençoado. Tive que cuidar, né? Tive que A cuidar. sua E prova, só hein? Deus. Oh, Jesus. Aí o Senhor me trouxe, né, de volta para o Rio. Fizemos uma mudança no HB20 1.0. Veio almofada, Brasília. travesseiro, tudo. Outras coisas ficaram lá, né? No apartamento de Brasília. E aí, como que essa criança ia vir, essa donzela, no carro, no HB20 1.0, cheio de coisa? Cabia. Isso em dezembro. Vamos, ó, mão de Deus, mais uma vez. Vamos ver passagem aérea para o Rio, de Brasília. Você sabe, né? Que às vezes Fernando. Final de novembro. Finalzinho de novembro. É. Vamos ver passagem aérea para o Rio. Deve estar uns 2.000, no mínimo. R$50. Voo direto. R$50. Com umas taxazinhas deu R$100, né, Pablo? Gente. Eu falei, é dela essa passagem. Compra rápido, senão pode acabar. Compramos a passagem, Laura veio plena de avião. Aí Voo veio- direto e a gente, ó, 15 horas de estrada. Mas foi maravilhosa a viagem, porque a gente veio louvando, adorando, vendo, né, as araras na estrada. Ó, E assim, Coisa linda. muito Deus, e assim, gente. Daniel, quando você quer saber se Deus está no teu negócio, vê se ele está fluindo. É, tudo flui. O podcast Você não fluiu, faz esforço Deus está no nenhum. negócio. Porque quando as coisas não estão dando certo, caminhando como nós gostaríamos, é que tem alguma coisa que não está certa. Alinhado. Alinhada, isso aí, essa palavra certa, está alinhada. Porque quando está dentro do propósito que Deus quer, tudo flui. Acontece rápido. Por mais é que em alguns momentos não venha a acontecer rápido, mas outros podem acontecer mais rápido, mas flui. Igual essa parte da passagem da Laura, né? Nossa, Fluiu gente. de uma forma. Mas ela veio sozinha. Sim, já ela tinha- desde já tinha novinha ela 16 viaja anos. sozinha. Aí eu não precisava de autorização. Quando era só pegar menorzinha, um né, voo. fazia a autorização, Sim. ela não tem medo não, e eu também não, eu confio, né, nas Vim companhias. chorando. Ah, Vim chorando, porque ia sentir saudade dos amigos de lá. É, porque os filhos tem amigo lá ainda? Tenho. Mas de vez em quando a gente vai aí, não atrapalha não. E mudando um pouco aqui de assunto, como é o seu relacionamento com o Fábio? Tranquilo. É tranquilo? Sim. Ele é jovem. Ele é jovem, entendeu? A Lígia Laura ela fala que. Ela fala, pelo amor de Deus, vou é jogar. mais adulta que eu. Mas assim, é porque o que acontece? Eu dentro da minha O casa. Fábio é muito tranquilo, Eu sou o Fábio, sabe? Não é que fora da minha casa eu não seja o Fábio, mas dentro de casa eu fico mais à vontade para brincar. Mas em coisas profissionais, trabalho tem que estar mais sério. Eu não vou ficar tendo o mesmo comportamento que eu tenho dentro da minha casa numa parte profissional. Mas eu sou. Ele é muito bem generoso. Tranquilo. Generoso, não diz não, não sabe dizer não. Leva a Laura na escola, só não dá para buscar porque quando ele vai para Campo Grande aí, né, aí ela vai para casa sozinha. Eu não dirijo, né, infelizmente, tenho medo, mas Mas pode curar isso também. vou curar. Isso é uma parte que não foi curada ainda não, Eu vou curar. fiquei brincando. Daqui a pouco eu tiro a habilitação e virar motorista da minha mãe. Isso aí. Mas, ó, gente, vocês têm aqui um espaço aberto para você falar das mulheres, com as mulheres, fazer um convite para as mulheres que você quiser, tá? Você também quiser chamar suas amigas, fazer o seu programa, tá aberto aqui para você. E você para falar da seguradora, né? Sim. Então, gente, aqui vai ter toda semana testemunho de pessoas.
A gente é aberto ao público, né? As pessoas estão vindo para cá para falar das suas empresas, falar dos seus negócios, né? Falar também das profissões, muito de esporte. Mas também vai ter toda semana um episódio, Constância Cash, que é um episódio meu, fazendo exatamente isso que a gente está fazendo agora. Conhecendo um pouco mais das pessoas, né? E dando testemunho. Porque muita gente lá fora precisa de ajuda. Precisa. Na muito. tua área, na sua área. Sim. Eles precisam ouvir que a gente tem um Sim, Deus e que a gente só ele. tem que saber receber, tem que saber orar Sim. e ouvir a voz de Deus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Esse é o nosso episódio de hoje. E a gente fecha com muita alegria com esse casal maravilhoso e a Fiona, o Fábio e a Luciana e a Laura. Eles são do nosso grupo de GC, né? Da GC. nossa igreja. Eles fazem parte GC de casais. Exatamente. Vamos orar? Vamos. Você que é do ministério, Meu Jesus. vamos fechar com a nossa oração. Com certeza. Vamos orar? Por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Jesus, por esse tempo, Pai. Todo encontro, Senhor, eu creio que é o Senhor quem marca. Pai querido, obrigada por todas as coisas, Senhor. Eu já declaro, Senhor, este lugar, Pai, que será uma bênção na vida de cada pessoa que tiver oportunidade, Pai, de assistir, de participar. Pai amado, abençoa a vida do teu filho Daniel, que tomou iniciativa, Pai, porque tudo é para ti, tudo é para o reino, nada é sobre nós. E que o Senhor continue guardando ele, a casa dele, os negócios dele, Senhor, a vida dele e dos demais. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, continue guardando também as nossas vidas, Pai. E que cada palavra, Senhor, que foi falada, Senhor, aqui, que cada testemunho, Senhor, venha edificar outras vidas, Pai. Porque tudo, mais uma vez eu digo, tudo é para ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento e já te entregamos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, né? Obrigado. Foi bom. Gente, eu falei pra caraca, vocês vão fazer uns cortes, né? Não pega.